Esse é o maior erro que você pode cometer na hora do seu pitch de venda. Vem comigo. A maioria desses pitch de vendas são feitos dentro de eventos abertos, podem ser gratuitos ou com ticket de entrada. Então, só imagina que você, como um treinador, você começa a fazer captação para uma palestra. E nessa palestra você coloca uma média lá de 200 pessoas te assistindo, você faz uma mega palestra, você faz uma palestra estruturada de maneira maravilhosa, você elenca as dores das pessoas que estão lá com você. Além das dores, você mostra como resolver, como sanar aquelas dores. Você faz os seedings de maneira maravilhosa, você consegue ancorar toda a sua expertise, você gera autoridade para a sua audiência, você percebe que aquela palestra ela tem uma frequência sensacional, inclusive a energia de venda ali está maravilhosa. E aí, de repente, você começa a fazer as perguntas de ancoragem, você faz a transição para o seu pitch de venda e aí você oficialmente começa a fazer o seu pitch. Você começa a falar do seu produto, você começa a falar da sua imersão, do seu treinamento, da data que vai ocorrer, você começa a falar sobre o mecanismo, né? Quais são os entregáveis, o que é que aquele aluno vai viver contigo naquele treinamento, naquela imersão que seja de final de semana, ou na sua mentoria, que seja, caso você vá vender uma mentoria dentro do seu programa, e aí você começa a trazer todos os elementos necessários para o pitch, você faz a apresentação dos bônus, ancora os valores dos bônus que seriam X e ele vai ter gratuitamente, enfim, toda aquela estrutura que você já deve conhecer, inclusive tem um vídeo meu aqui nesse canal falando sobre isso. André, qual o maior erro que se pode cometer dentro de um pitch de venda? Um erro que eu já cometi e acredite, tá? Eu só cometi uma vez. A partir do instante que eu comecei a perceber que o pitch de venda ele precisa ser o elemento apenas de fechamento da venda. Ele não pode ser o elemento onde você vai construir e elevar o nível de consciência daquela pessoa dentro do pitch. Mas o não elevar o nível de consciência na palestra não é o maior erro. É um erro, mas não é o maior. O maior erro é você delegar palavras, delegar funções para pessoas que estão na sua equipe ou para alunos que já passaram pelo seu treinamento em edições anteriores. Exemplo, você faz um pitch maravilhoso e no final você fala o seguinte, olha, inclusive eu quero chamar aqui o nosso aluno que veio aqui na última turma, vem aqui, José. E aí o aluno entra lá no seu palco e ele começa a falar da experiência dele. Ele começa a falar da experiência dele, ele começa a falar de toda a estrutura que ele viveu lá contigo e depois ele devolve para você, para que você faça o CTA final. Teoricamente, essa é uma excelente ideia. Não tem nada melhor do que uma prova social, né? Você bota na prova social ali uma pessoa que já passou pelo seu treinamento para endossar de que tudo aquilo que você está falando é verdade, é bacana e realmente vai haver resultado. Qual é o grande entrave aí? Qual é o grande problema, o grande erro que você pode cometer? Colocar ali no seu palco uma pessoa que não tem preparo de comunicação ou, mais importante, colocar no seu palco uma pessoa que subiu ali sem nenhum tipo de briefing, não fez nenhum direcionamento daquilo que ela pode falar ou do que ela não deve falar naquele momento. O que aconteceu comigo? Eu lembro que era o mês de setembro, eu acho que isso era 2013 ou 2014, eu iria vender um treinamento, que era a nossa imersão Vencer. A gente encheu um hotel umas 120 pessoas, mais ou menos, naquela época, era o que cabia na sala. Eu fiz um pitch de venda, chamei um aluno de uma turma anterior, o Kaká, e ele falava assim, cara, faço Vencer, o Vencer é maravilhoso, eu entrei no Vencer quebrado, cara, eu entrei no Vencer sem nenhum tipo de recurso financeiro, eu não conseguia vender naquela época, ele trabalhava com corretagem, eu não conseguia vender imóveis, e depois do Vencer eu alavanquei a minha carreira, inclusive consegui fazer uma viagem para fora do país, para Israel, porque eu gostava muito dessa linha religiosa, ele é muito religioso, né? Eu queria muito ir para uma imersão com minha família nessa linha religiosa, e foi maravilhoso, e isso eu emotizei lá no Vencer. Até aí tá tudo maravilhoso. Só que no final veio a pérola. Ele falou, olha, a próxima turma do Vencer vai acontecer agora, no final do mês de agosto, ou no final do mês de setembro. Mas se por um acaso você não conseguir fazer agora em setembro, faça em dezembro. Porque em dezembro vai ter outra turma, mas não deixe de fazer, porque é muito importante. Quando ele falou isso, quando ele deu para o aluno a possibilidade de fazer em setembro, mas se o cara não pudesse ali, fizesse em dezembro, eu fiquei gelado.
Porque a gente fez um investimento grande naquele pitch ali, para aquele evento, e eu sabia que a partir do instante que eu dei 2 datas para aquela audiência, com certeza eu ia ter gente procrastinando. Acabou a palestra, abrimos um carrinho, o pessoal foi para o foyer, e sabe quantas inscrições venderam naquela noite? 2013, 0. Nós não vendemos nenhuma inscrição dentro daquela noite, pelo simples fato de que nós cometemos um grande erro. E na hora que eu fui fazer uma pesquisa lá do pós, né, do porquê que as pessoas não tinham comprado, não, agora em setembro eu não posso, vai estar muito em cima, mas em dezembro eu faço, mas em dezembro eu faço, mas em dezembro eu faço. Essa era a retórica da maioria das pessoas que queriam comprar. E eu fiz um teste. No evento seguinte, acho que no mês seguinte eu tive outro evento como esse, no mês seguinte eu fiz toda a palestra e eu não abri espaço no palco para ninguém. E ali nós convertemos 12% da audiência. Então esse é um erro que muitas vezes é muito subjetivo, é um erro que com muita boa vontade, com muita presteza e querendo te ajudar muito, o teu aluno vai no palco, ele vai falar bem do treinamento, ele vai falar muito bem do seu projeto, ele vai falar muito bem do seu produto, mas ele não tem preparo técnico para entender que aquilo ali é uma estrutura muito bem organizada. Ele não tem um preparo técnico para perceber que aquilo ali é uma estrutura muito bem orquestrada para que você possa vender mais. Então, esse é o maior erro que você, como palestrante, como treinador, que queira captar pessoas para as suas imersões, pode cometer num pitch de venda para evento aberto. Nunca delegue a sua palavra para um ex-aluno falar ou dar um depoimento, a não ser que, preste bem atenção, a não ser que você tenha um briefing muito bem feito. Que você estruture um briefing muito bem orquestrado para que ele saiba exatamente o que ele pode e o que ele não pode falar ali naquele palco, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Vem com a gente.